Você sabe o que é a TPM, a Total Productive Maintenance, a manutenção produtiva total, que as maiores empresas do mundo utilizam, que nasceu lá no Japão e tomou conta do mundo inteiro? Então vem conosco que na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a TPM, os seus pilares, como que ela funciona, como que ela está estruturada e o que ela tem a ver também com o sistema Toyota de produção. Até 50% dos custos de manutenção são um desperdício. Me diz aí uma coisa, alguma vez aí você no seu dia a dia de trabalho, conversando com os seus, com o seu time, ou conversando numa alta gerência, diretoria, ou mesmo se você é técnico ou programador, o seu supervisor, o seu gestor chega para você e fala que você tem que reduzir os custos de manutenção? Pois é, ele não está falando naquele custo efetivo de manter o equipamento. Na verdade, nem ele não sabe disso. É porque na manutenção nós temos muitos desperdícios. Então, cerca de 50% do orçamento de tudo que a gente gasta ali com manutenção, a gente poderia eliminar, porque desperdícios são elimináveis. Eles não vão comprometer a qualidade do nosso trabalho, do nosso serviço de manutenção. Então, quando a gente fala dos custos, a maior parte deles, ou pelo menos 50% deles, são desperdícios. E por que isso é tão importante? E por que esse dado ele faz com que a TPM nos seja tão atrativa? Por que isso torna a TPM tão importante para os gestores de manutenção? Por que a TPM ela se torna tão interessante para empresas de grande porte que querem ser eficientes? Justamente por causa dessa palavra aqui, pessoal, desperdício. A TPM ela vai focar na redução dos desperdícios, tá? Ela vai focar na redução de fazer com que haja uma redução dos meus custos de manutenção por eu conseguir ter um processo de manutenção muito mais robusto, muito melhor, que reduz os meus desperdícios. Tendo falado isso e entendendo que a TPM ela tem essa importância, qual a importância da TPM? Primeiro, ela vai trabalhar com a efetividade do equipamento. Segundo, ela vai trazer performance. Terceiro, ela vai reduzir os desperdícios, tá? Por isso que ela não é exatamente focada na parte operacional, ela não é focada na atividade em si, mas ela é focada na gestão. Por isso que todo bom gestor de manutenção conhece e aplica a TPM. Então agora a gente pode entender que a TPM é uma filosofia de manutenção de ativos que visa atingir a produção perfeita. O que seria uma produção perfeita do ponto de vista da manutenção, tá? Isso é, claro, pessoal, ideal e perfeito não existe, mas isso é porque a TPM, como vocês podem ver aqui, ela é uma filosofia, é um estilo de vida, onde nós vamos buscar a perfeição. Não é algo que não existe, mas como é uma filosofia, é uma forma de a gente entender que nós vamos sempre estar trabalhando com uma melhoria, com uma forma de chegar lá, de atingir um nível de performance, de eficiência cada vez melhor. E o que seria uma manutenção ou uma produção perfeita para manutenção, tá? Seria uma produção sem falhas, sem paradas, sem defeitos e sem acidentes. Então, quando não ocorrem falhas, não ocorrem paradas inesperadas, os produtos não têm defeitos e a gente não tem acidentes no meio do processo, a gente pode considerar que a gente tem aí uma produção perfeita. E o que é isso aqui, pessoal? O que são falhas, paradas, defeitos e acidentes? O que vocês acham que a gente pode caracterizar isso como o que aí? Tudo isso aqui, pessoal, são desperdícios. Aonde que o nosso dinheiro está indo embora? Quando acontecem falhas não previstas, quando acontecem falhas inesperadas, falhas catastróficas, quando a falha afeta a funcionalidade, quando nós temos paradas não previsíveis e que acabam afetando nossa linha de produção, muito desperdício, aí a gente tem o lucro cessante, o lucro induzido. Quando ocorrem peças com defeitos, peças com defeitos a gente vai gerar retrabalho, por aí vai. Acidente, então tudo isso aqui, pessoal, são desperdícios. E os desperdícios, eles estão aí para quê? Para serem eliminados, correto? Então, a TPM, a manutenção produtiva total, ela combate o desperdício e a ineficiência do equipamento e do processo. Do processo também de manutenção. Então, a TPM ela é extremamente eficiente quando a gente tem planejamento de manutenção, porque por meio dos pilares da TPM a gente consegue ter uma estrutura mais enxuta, mais robusta e mais resistente a problemas ali no processo, tá? Então isso acaba tornando o processo mais eficiente.
um processo mais eficiente vai garantir que eu tenha métodos e estratégias de reduzir falhas, paradas, efeitos e acidentes. E quando eu tenho um equipamento que é mais eficiente, eu também vou conseguir ter um equipamento mais robusto a esses tipos de desperdício. E isso, claro, faz toda a diferença. Então, o grande objetivo da TPM é eliminação de desperdício, tá? E isso realmente, para um gestor de manutenção, é muito importante, porque, como a gente viu, os desperdícios eles correspondem a 50% dos custos de manutenção. Então, já deixa aí, alguém alguma vez já cobrou redução de custo de vocês aí? E às vezes a gente acaba mexendo naquilo que realmente importa, né? Então a gente vai reduzir o custo de manutenção e acaba adiando uma preventiva, deixando de comprar peças originais, os spare parts, reduzindo estoque. E será que isso é uma redução inteligente? É exatamente isso, né, que a gente faz quando a gente chega numa consultoria, num treinamento presencial. A gente mapeia onde que estão os desperdícios e ali a gente já garante que a gente tem pelo menos 50% para poder brincar e reduzir ali de desperdício das empresas, que é um baita resultado, né? E aonde que está a TPM nesse universo de gestão da manutenção e gestão de ativos? Vamos lá. Ó. Numa forma mais geral e bem ampla, nós temos a gestão de ativos. Dentro da gestão de ativos, a gente vai ter a gestão da manutenção, né? Por quê? Por que gestão de ativos é diferente de gestão da manutenção? Porque a gestão de ativos vai englobar também toda a parte de projeto, desenvolvimento, compra, comissionamento, instalação, revenda de um ativo. Então é um processo muito grande. E a manutenção é parte da gestão de ativos, porque a manutenção vai estar preocupada depois que o ativo começa a operar. Então a gente vai ter operação e manutenção que vão coexistir juntas, aí a gente tem que manter o equipamento funcionando bem, tá? Então a manutenção é parte de uma estratégia do todo dentro da gestão de ativos. E a gente já viu que a gente pode fazer com que a nossa manutenção ela seja pautada em algumas estratégias. Qual que é a principal delas? É a TPM, a manutenção produtiva total. Por quê? Porque a gente vai garantir que a nossa estratégia de manutenção seja extremamente produtiva, performática, que ela desempenhe bem. Para garantir que vai desempenhar bem, uma das coisas que eu preciso fazer, que a gente viu ali, é eliminar as falhas. Como que a gente faz para eliminar as falhas? Aí, no pilar de manutenção planejada, nós vamos aplicar a metodologia do RCM, da manutenção centrada na confiabilidade. Por quê? Porque a manutenção centrada na confiabilidade, ela reduz as falhas, ou ela faz uma mitigação, né, uma redução dos efeitos da falha, ou faz também com que eu possa conseguir detectar essa falha mais facilmente. A partir do momento que eu tenho tudo isso definido, agora eu preciso garantir que essas coisas vão funcionar na minha rotina do dia a dia, que eu vou ter um coração, uma engrenagem motora que vai fazer com que tudo isso funcione bem, que é o que? É o PPCM, Planejamento, Programação e o Controle da Manutenção, também conhecido somente como PCM. Então olha que legal, ó, gestão de ativos, foco no ciclo de vida do ativo e nos custos ao longo da sua vida útil. Manutenção, foco em máquinas e equipamentos e na função que esses ativos têm para a nossa organização. TPM, foco em performance, produtividade e eficiência. Do quê? Das nossas máquinas e dos nossos equipamentos. Para quê? Para garantir que o ciclo de vida e os custos sejam reduzidos. RCM, foco na confiabilidade e na redução de falhas. E o PCM, o foco está na rotina de manutenção. No curso de PCM, pessoal, a gente fala muito sobre o quê? Sobre rotina de manutenção. Programar, controlar, gerar ordem de serviços, desenvolver a periodicidade dos planos de manutenção preventiva, preditiva, prescritiva e assim por diante, tá? No RCM, nós vamos focar em quê? Planejamento de manutenção centrado na confiabilidade. Quais são as técnicas que a gente precisa utilizar, como que a gente faz análise de falha, como que a gente elabora um FIMEA, quais são as 7 grandes questões do RCM, como que a gente elabora tudo isso, para que a gente possa então desenvolver as políticas internas de manutenção centrada na confiabilidade e reduzir falhas, beleza? E vocês podem ver que a TPM é um pouco mais acima disso, onde a gente vai usar tudo isso aqui que a gente falou para garantir performance e eficiência. A TPM, pessoal, ela é moderada pelo JIPM, para quem não sabe, tá? Então, não vou entrar um pouco aqui na história, né, que a gente tem muito conteúdo para venda daqui para frente, mas a TPM ela surgiu no Japão, ela faz parte do sistema Toyota de produção, né, também conhecido como Lean Manufacturing e tal, e hoje ela é regida pelo Instituto Japonês de Manutenção da Planta Industrial, né, que é o JIPM. Então, ele que regulamenta, que modera, que traz aí as
as diretrizes para que a gente possa aplicar a TPM corretamente e ter os resultados, né, que a TPM pode nos trazer ali de uma máxima eficiência. Curtiu esse conteúdo, pessoal? Então deixa aqui o seu like no canal. Não se esqueça, claro, também de se inscrever e seguir a gente em todas as nossas redes sociais. Toda semana nós temos vídeos como esses aqui que trazem mais sobre o universo da gestão de ativos e gestão da manutenção para formar a nossa grande comunidade de gestores de manutenção. Dá uma olhada também na descrição do vídeo que a gente sempre deixa cursos, oportunidades, melhorias, materiais, tudo que você precisa para cada vez crescer mais nesse universo de gestão da manutenção. Professor David fica aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.